Então, esse tópico imersão de jogadores, ele tem assombrado narradores por aí há um bom tempo. Narradores que são criativos, que têm talento, que conseguem criar cenários fantásticos, originais e não, por algum motivo não consegue prender a atenção do jogador. E o narrador fica sem entender, perde uma noite de sono ali. Poxa, o que eu fiz de errado? Eu já vi narrador, conheço narradores que desistiram de narrar. Vamos começar? Nosso conteúdo programático já matamos 3 aulas, né? Os primeiros passos, construção de cenários, NPCs. Foi tudo muito produtivo e agora vamos trabalhar com imersão de jogadores. A próxima aula vai ser Psicologia do RPG, né? Daqui a uma semana, na segunda-feira novamente. E vamos terminar com avaliação, conclusão e certificados. O objetivo da aula de hoje é trazer à tona a importância de capturar os sentidos dos jogadores para inseri-los totalmente no enredo da sua história. O role-playing game, o RPG, ele é um jogo que trabalha principalmente com a imaginação, né? Nós não somos jogos eletrônicos e nós não somos um jogo de tabuleiro, como às vezes confundem a gente com um jogo de tabuleiro. Nós não somos um board game. É verdade. Como fazê-lo ser bem sucedido se seus jogadores não conseguem imaginar o que você está narrando? É uma problemática simples, mas de uma solução bem complicada. Entenda os seus jogadores. A gente vê, né, grupos de Facebook e tal, o pessoal falando, poxa, como é que eu faço para manter a atenção dos jogadores? Não sei. Aí, pô, tem um cara que tá jogando com a namorada e quando não é a vez deles, eles ficam os dois conversando. Ah, beleza, mano. Bota um monstro pra matar o personagem dele. Rapidinho eles vão começar a prestar atenção. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, tipo, claro tá falando isso zoando, mas... Mas é bem assim mesmo. Mas é isso. É tipo assim, mesmo. se eu quero fazer todo mundo prestar atenção, ou eu tava jogando o mistério que eles precisam descobrir, então todo mundo tá prestando atenção nas pistas, e falei, pô, então essa mulher tá falando que a gente tem que fazer isso aqui, então todo mundo tá prestando atenção nessa hora. Ou eu tô jogando um combate, aí então o cara se volta a atenção porque ele, meu personagem pode morrer, o personagem do meu colega pode morrer, e se o meu colega morreu, eu sou o próximo. Teve a nossa mesa que teve aquele... que tava todo mundo disperso. Tu botou um negócio que todo mundo ficou vidrado. Deu um acontecimento que não era pra acontecer, mas que você transformou em algo, né? Que a gente acabou pegando informações, acabou sabendo de coisas que ainda não era pra estar sabendo, mas já que você fez isso, por que não botar, né? A Yasmin, na nossa mesa, tem um livro, teve informações por causa de um livro que ela achou e foi pesquisando que eram lá pra frente. O Luke hackeou, foi mexendo coisa, descobrindo coisa que era pra ser visto só na frente, ele já sabia de antes de chegar no lugar. Uma outra dica é customize, cara. Uma boa maneira de capturar a atenção do seu jogador é criar desafios que se adequem ao perfil dele. Uma coisa é pré-requisito da outra, né? Tu só vai conseguir fazer isso se tu ajudar o cara a fazer o background e conhecer o personagem dele. Saiba como dosar e aplicar sub-enredos que seja diretamente ligado a cada um dos seus jogadores. Dá trabalho, mas deixa todos muito mais interessados. Um exemplo disso foi o que aconteceu na mesa de sábado, com o personagem do Holanda, que tem a perturbação dele, é uma irmã que até hoje ninguém sabe se é real ou não, é fruto da imaginação dele, ou a imaginação dele a imaginação dele pode ter algum tipo de poder que ele desconhece que tem, que influencia o mundo real. Caramba! Sabe? Então é uma perturbação. E teve uma mesa que foi só ela. Teve cenas que foram só voltadas para isso. Então eu tenho certeza que o jogador fica, porra, legal, esse negócio tem só a ver comigo e tal. Então aos poucos tu dosa para cada um dos jogadores um pouco de customização, entendeu? Tu coloca ali pitadas de tempero que só ele vai gostar. Outro tópico importante é a alternância. Vamos lá. Gente, todo mundo gosta de matar monstro, NPC, o famoso hack and slash, né?
Todo mundo gosta de uma pitada de porrada, de guerra, de sangue, suor e ranger de dentes, né? Mas uma mesa só disso, ela vai fracassar, velho. Não deixe a sua aventura se tornar enfadonha e previsível. Sabe aquele filme que tu assiste 20 minutos, aí tu diz assim, Ih, mano, isso vai acontecer isso, e o cara vai matar o outro e a mocinha vai ficar com o cara que tá no início. Se você vai a um cinema, você quer ser surpreendido. É claro. A mesa de RPG é igual. Então, use picos de adrenalina, intercale complicações emocionais, aprenda a surpreender os seus jogadores. Não seja previsível, né? Sabe aquela coisa de que no ápice daquela batalha ali, o cara jogou a granada e ele viu, quando ele ia jogar a granada, o cara deu um tiro na mão dele, arrancou 3 dedos, ele viu uma granada pro lado, o pino pro outro, ele tá aqui do lado, aí enfim, segura a cena, vamos passar pra outra. Opa, Porra! é isso aí, hein? Mano, o cara vai ficar assim, velho, olha, ele vai ficar se batendo, bicho. Então, saiba também como manter ele focado. Caraca. Não dê tudo de uma vez, cara. Olha, uma outra ferramenta muito importante é a tua voz, cara. Olha, faça exercícios de dicção e oratória. Exercite seu vocabulário. Acredite, muitos jogadores são extremamente críticos quando se trata de narrativa. A tua voz é o único meio, é o principal meio de contato que tu tem, cara, pra narrar. É a tua voz. Saiba dar uma boa entonação de acordo com a cena que está ocorrendo, né? E por que não tu tentar fazer exercícios de alteração de voz? Pô, se tu tá interpretando um velho, dá vida ao velho. Mas que foi, meu rapaz? E tal. Tenta dar. Tem um NPC que tá nessa quest lá de Andaluzia, que é o Guardião. Quando eu interpreto ele, eu me curvo um pouco, aquela coisa toda. Então, isso aí dá vida, porra, dá personalidade ao personagem. Como a gente falou em outras mesas, o Carrapicho lá, que é um dos subordinados do personagem do Robert. Quando o Carrapicho começa a falar, nem precisa anunciar o Carrapicho falando, todo mundo sabe que é ele, cara. Pelo jeito dele, pela malandragem e tal. A tua principal arma é a tua voz, cara. Usa isso, olha, o principal meio de comunicação do narrador é a sua voz. Portanto, use ao máximo coisas como sotaques, gírias, maneirismos vocais, de acordo com cada tipo de NPC. A voz é o principal meio de comunicação na mesa, porque a melhor forma de você expressar e do jogador entender como é que é aquela cena, como é que aquele personagem que está acontecendo, vai da explicação do narrador. Por mais que na cabeça dele seja um pouco diferente ou totalmente diferente daquilo que o mestre está explicando, mas ele precisa entender o conceito, o sentido do que está acontecendo. Tu falaste isso na aula do NPC, que era importante a gente não usar aquele recurso bem assim. Então, o aldeão diz pra vocês conversarem com aquele rapaz que fica no final da vila. Terceira pessoa não faz isso. E eu geralmente eu fazia muito isso até aquela aula. Aí agora eu já me policio um pouquinho mais pra eu falar, não, eu tenho que fazer de um jeito que o aldeão esteja falando com uma voz, e como é que vai ser a voz do aldeão, se ele tá com medo, se ele não tá. Porque se você simplesmente ficar falando bem assim, então a moça da vila com medo vai te apontar pra ir em direção. Como se fosse um locutor, né, cara? Aí o jogador vai fazer a mesma coisa. Então, você não vai conseguir fazer todas as vozes, né? Tu não tem condições de fazer isso. Por exemplo, uma menina. Talvez uma moça, assim, às vezes tu até consiga. Mas às vezes tu não consegue fazer uma velha. Não consegue fazer um velho. E também que um monstro. Um monstro. Mas tem outras... a questão tem horas que, por exemplo, tu vai usar uma voz pra atuar lá desse senhor, né? Tipo, senhor tal. Aí tem outro senhor, aí tu... Outra voz. Outra voz. Aparece 30 senhores. Tu tem 30 vozes pra 30 senhores. Então, às vezes, você vai ter que usar pro marcante a voz, e pros demais, tu vai usar a tua voz normal. Só interpreta um velho. Só dá a carranca, diz que ele
Tipo, tu vai falando então assim, não sei o que. E, entendeu? Mas usa a sua voz, né? Você não vai conseguir usar todas as vozes, não vai conseguir fazer todas, mas. Falar em vozes, eu tô escutando umas vozes, cara. Opa, Tô escutando diferenciado, um né? negócio, Também. É, vocês estão. Vamos reunir aqui. Né, vamos dar as mãos. Vamos né? dar, Eu vamos tô dar. escutando Vamos, umas sim, vozes, né? vamos. Isso não é de Deus. Aí. Vamos lá, Vamos fazer né? aqui. Peraí. Canaliza as energias. Tem um espírito amigo aí? Cadê só? Olha, a magia do cinema. Fogo na mão, gente, fogo na mão, bota Né? fogo na mão aqui. Pronto, aí. Deus o livre, mano. Evangélico vê a porra desse vídeo. Ah, já tá falando de RPG, Deu mano? merda. Já tá falando de Já RPG. começou errado, né? Essa faixa corta. Antes Bom. vai fazer um vídeo depois, né, pro canal, o evangélico e o RPG, explicando, olha, meu irmão, vamos ver. Existe um cenário que eu achei fantástico, ainda nem terminei de ler. Testamento? Que é. Não, é um RPG espírita. É Mano, bacana. é muito bom, cara. Aí fala sobre espíritos obsessores. Tu interpreta. Ele pega o É. evangelho do kardecismo e fez um Tu cenário. interpreta os nossos trabalhadores abnegados do bem, né? Espirituais e que vão resgatar as pessoas. Igual como o Lísias e o mentor dele foram resgatar o André Luiz no filme Nosso Lar e tal. Legal. É bem legal, cara, isso aí. Bem, muito, muito bom mesmo a pegada. É bacana. Por que não fazer um RPG gospel também, né? Voltado ao evangelho? Porque o jovem é audiovisual, velho. É. Ele, se você montasse alguma coisa, você pudesse ensinar através da narrativa e da interpretação, ele ia aprender muito mais. Uma coisa é chegar e dizer pra ele assim, ó, ô fulano, então o Judas, ele foi o cara que traiu Jesus, não foi um sentimento que apareceu dele, né? Ele foi tocado pelo diabo, não sei o que, ele traiu, portanto, então mais ele vai continuar contando a história até o enforcamento de Judas e a crucificação de Jesus. Daqui a pouco ele esquece isso aí. Agora, te bota no lugar de Judas, né? Você começou a sentir um sentimento de decepção porque você achava de fato que o Messias seria aquele que iria libertar os judeus do cárcere romano através da ponta da espada, né? Como os grandes líderes antes dele fizeram, como Davi, ou Salomão, ou os 300 de Gideão. E esse sentimento tá aflorando cada vez mais. Aparece um cara vestindo ali, ó, o hábito do fariseu e te oferece 30 moedas de ouro. Eu vou jogar agora meu teste de manipulação mais lábio em cima de ti, tu faz um teste de consciência. Caraca! Aí, Caralho, o maluco é brabo. Porra! se tu vai trair ou não, saca? Vai trair ou não a Jesus e depois tem toda a culpa. Mano, esse cara nunca mais vai esquecer isso. Garanto. Esse é o legal do RPG. Porque você viveu aquilo, né? Ele não vai só escutar a história, ele vai fazer parte da história, né? As atitudes dele podem influenciar. Mano, ele não vai esquecer aquela parada, velho. Né? Verdade. O RPG, cara, é isso. Então, vamos desmistificar, gente. Falam muito que a televisão influencia de maneira negativa a nossa juventude, né? Mas somos nós que usamos, né, algumas mídias de comunicação em massa, né, como a Globo, por exemplo. Eu não tenho medo de falar porque eu não gosto da Globo. Então, que usam às vezes muito esse meio de comunicação fantástico, que é a TV, Fantástico. para influenciar de maneira errada. Mas reclama também da você influência pode negativa. influenciar de maneira boa. Então, o RPG é isso. Em todo lugar tem a banda podre. Assim como em algumas igrejas tem pastores que roubam e enganam, tem pastores muito bons, que são altruístas, né, e se dedicam totalmente. Então, tem coisas boas e ruins em qualquer coisa. No RPG é a mesma coisa. Por que a gente não pode trabalhar em conjunto também? O RPG For Frente está aberto aí a qualquer pastor ou líder religioso que queira entrar em contato com a gente para ver como desenvolver um trabalho, tá? Fica a dica aí, RPG For Friends. Nos procure aí no Facebook, quem sabe uma parceria não rola. Mas vamos voltar ao nosso treinamento. Leitura corporal. Agora eu fiz um conjuntinho aí de 6 slides para dar certas dicas para vocês. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da leitura corporal. Olha, interpretar a linguagem corporal nos propicia relacionamentos mais próximos. A comunicação não verbal
representa até 60% de toda a comunicação interpessoal. Portanto, prestar atenção na linguagem corporal e interpretá-la é uma habilidade muito útil. Com o tempo, você conseguirá aprender a decifrar essas pistas com precisão, tá? E praticando bastante esse hábito, ele vai se tornar instintivo. Vou dar alguns exemplos. Vamos começar o exemplo de sinais corporais com a ameaça e raiva. Os sinais de ameaça incluem sobrancelhas em forma de V, olhos arregalados e a boca aberta ou com os cantos dos lábios abaixados. Você vê aquilo ali no teu jogador, mano, cuidado, se ele pegar uma granada vai dar merda. A raiva, ó, braços firmemente cruzados, demonstra irritação na pessoa. Rejeição, outro sinal corporal. Ansiedade, ela tira a atenção totalmente do cara. Cada jogador é um mundo, é um universo, é uma sopa de letrinhas ali de sentimentos, de problemas pessoais. Como é que foi o dia desse cara? Como é que foi o dia de trabalho dele, né? Como é que foi o dia acadêmico dele? Sabe que ele não tá com a porra de uma prova para acontecer ali? Ou um trabalho que tá atrasado? Ou qualquer uma outra coisa que ative a ansiedade nele? Olha só, nesse estado as pessoas piscam mais, apresentam um aumento nos movimentos faciais, esticam os lábios formando uma linha fina. A pessoa também pode ficar inquieta, mexer as mãos sem parar, não consegue deixar as mãos imóveis. Outra forma de demonstrar ansiedade é quando batemos o pé. Às vezes nem se toca que ele está fazendo aquilo, entendeu? Outro sinal corporal também, e esse para mim é um dos mais importantes, são os olhos. Quando os indivíduos estão envolvidos em uma conversa, ele realmente está imerso, né? Eles olham para o rosto. Ele olha diretamente nos olhos. Normalmente, quando alguém olha para cima e para a direita, tipo, sabe aquele negócio do desdém? Ele está dizendo para ti que ele está entediado. As pupilas dilatadas indicam que você está interessado, está empolgado com aquilo. Isso aí é fisiológico, tá? A pupila dele dilata mesmo. Outro sinal corporal muito importante, postura. Uma pessoa que coloca os braços para trás do pescoço ou para trás da cabeça, ela transmite a mensagem que ela está aberta, ela está relaxada. Tipo, ela está suscetível a absorver e receber informações, né? Braços e pernas firmemente cruzados costumam indicar resistência e pouca receptividade, geralmente sinalizando que estamos mentalmente fechados. Outro sinal corporal, sorriso. O sorriso é um dos mais claros sinais de atração. Portanto, aprenda a decifrar um sorriso forçado de R$1. O sorriso é falso quando ele não movimenta o canto dos olhos. Os sorrisos verdadeiros costumam causar ruguinhas. O falso, ele não movimenta o canto dos olhos. Entendeu? Uma pessoa sorri de forma forçada, essas ruguinhas, essas expressões, essas marcas de expressões não aparecem. Contato visual. Olhar nos olhos de alguém é um canal da comunicação cinésica. É a principal forma de comunicar dominância. Se você quer impor respeito, seja numa sala de aula, seja numa negociação ou numa mesa de RPG, olhe nos olhos da pessoa quando você estiver na hora, né? Quando você quiser de fato descrever uma coisa para aquela pessoa, olhe nos olhos, entendeu? Indivíduos que queiram demonstrar autoridade tomarão a liberdade de encarar e avaliar os outros enquanto mantém contato visual direto. E normalmente essas pessoas são as últimas a encerrar contato visual. Como narrador, você precisa, eu botei em caixa alta, trabalhar isso. Interessante que agora eu entendi porque que consciente ou inconscientemente, geralmente quando eu interpreto um personagem um pouco mais arrogante, mais autoritário, eu tô acostumado de fazer ele assim, ou fazer ele mais assim, sempre com um olhar pra cima, assim, sempre com um olhar assim mais firme. Geralmente quando eu falo uma pessoa mais boa, ele olha assim, conversa, uma pessoa mais humilde, mas quando eu faço aquele arrogante, o cara que se acha que é o cara, ele sempre tem um olhar diferente, eu sempre faço ele assim, do jeito... E é um olhar até meio clássico mesmo, fazer ele assim. É porque ele realmente quer demonstrar autoridade. Uma outra ferramenta muito importante para você imergir seus jogadores, o design visual. Entenda que a capacidade cognitiva e criativa de cada um flutua em níveis mais ou menos potentes. Tu não sabe se um amigo teu, um jogador aqui tem TDAH, alguma coisa que
atrapalhe ele, né? A capacidade cognitiva dele, criativa. Então, Alguma dificuldade de atenção. portanto, é sempre bom ter suplementos visuais para auxiliar a mente dos teus jogadores. Às vezes nem é só isso, é tipo assim, por exemplo, personagem que eu adoro muito do teu, a Sofia lá. É uma personagem querida por mim. Eu não sabia como era a Sofia. Aí tu mostrou uma imagem da Sofia. A partir do momento que eu sei como é a Sofia, quando tu tira diz a Sofia, eu sei como é a Sofia, eu imagino Exato. a Sofia, tá entendendo? E Coisa você... mais legal é a gente ver a figurinha do nosso próprio personagem, ali a gente tem mais apego, né? Sim, também. exato. É, agora tu, Olha, tu vê... todo mundo já sabe como é que é o Jack Frost. Sim. Todo mundo já viu a imagem dele. Mas como é que ele anda? Como é que é a postura dele? E tal. Isso aí tu vai botar na tua cabeça, cara. Mas a imagem dele tu tem. Sim. Entendeu? Se ele tem uma tatuagem, uma cicatriz, se ele fede ou não, isso é contigo, tu vai imaginar. Mas a imagem dele ali, tu tem. Entendeu? Então, por que não? Porque, cara, tem jogador que tem dificuldade. Tem jogador que tem dificuldade de emergir. Vamos ajudar o cara. Para que então o design visual? Simplesmente a dica aqui é facilitar ao máximo, a fluidez criativa mental dos teus players. Imagina você agora tentando descrever com riqueza de detalhes cenas daquelas florestas do Avatar, do filme. Tu é doido. Colega, a bronca é muito alta, mano. Não dá, bicho. No mínimo. Isso Não a dá, nível cara, global. é muita coisa. Descrever detalhadamente. Tem que ser o Tolkien descrevendo ali. Mas bicho, tal, esse aí eu tenho Aí, certeza que Mas ele ele, desenrola. mas ele vai passar 30 minutos descrevendo Detalhadamente. como é. Agora, brother, e às vezes isso pode ser Tolkien. maçante. É. Às vezes o narrador se sente até na obrigação de dizer o quanto aquilo é bonito e tal, mas aí os jogadores já estão broxando. Entendeu? Mas joga logo a imagem, pô. Joga a imagem, tu dá uma enfeitada, já que a imagem é só visual, tu fala do quê? Aí tu diz do aroma, do local, da energia que aquele local te passa, né? Dos fluidos, saca? Sim, sim. Nós temos uma coisa chamada, por exemplo, existe a memória muscular, existe a memória olfativa, e aí como tu já comeu limão, Fala, não me diga! né? Então, tem gente que tu fala, aquele limão que tu espreme, a pessoa já entorta o lábio dali, bicho. Ela já sente o gosto, sabe? Ela já consegue imaginar o cheiro. Então, existe a memória olfativa, a memória do paladar, existe a memória... Então, já tem a imagem, escreve. Fora Tu não se dá o trabalho. Ela é loira, com os olhos não sei o que, com uma tatuagem assim, tem um brinquinho aqui. Porra, velho. Acelera essa porra e vai pro que interessa. Design sonoro. Da mesma forma que o visual, o sonoro é importante. A inclusão de sons em jogos de interpretação pode contribuir para uma experiência mais imersiva dos participantes, né, nas jogadas. Olha exemplo. Já tentou, por exemplo, assistir um filme de terror sem som? Tu não te assusta não, O que bicho. que é psicose sem aquela música? Não perda de tempo. Não, pois é. Que Então, é psicose? o sonoro O terror também, é totalmente eu coloco visual, efeitos sonoros, eu coloco fundos musicais e se enriquece. Eu consigo fazer a voz de um velho, mas eu vou conseguir fazer a voz de uma bomba explodindo, um barulho. Não dá, cara. A sonoplastia é legal, cara. É importante. Tanto é que existe Oscar pra trilha sonora, né? Existe Oscar para os efeitos visuais, então, não é não? Isso é importante. Outra coisa que quebra imersão. Excessividade de paradas de dados. Teste. Excesso para tudo. Para com isso, você está fazendo isso errado. O excesso de parada de dados dificulta em muito a interpretação e, consequentemente, a imersão dos jogadores. Tá? Lembre-se de não quebrar o clima durante as tuas narrativas. Tá? Se sacrificar uma parada de dados, contribuir para não se perder o momentum, que se dane os dados, que se dane o teste. Um jogador de grupo, se um negócio desse, ele fica doido. Eu merecia. Enfim, como eu falei, esse treinamento para mestre, eu estou externando e compartilhando a minha experiência como mestre. Não estou dizendo que isso é a palavra absoluta. Ou será que não? Detalhando o seu cenário. Por mais que você jogue com um cenário pré-definido,
nada te impede de acrescentar detalhes únicos a toda a ambiência do jogo. Algo mais sombrio, mais lúdico ou casual. Que detalhes podem te ajudar a chegar a esse clima? Um rei tirano escravizando toda a população? A corrupção do mundo dificultando ser um herói? Uma floresta magnífica, cheia de belezas naturais? Para você emergir os teus jogadores, tem que achar o equilíbrio, o meio termo. Porque o jogador, ele quer sim saber como é que tá ali, se tem gente por perto, ele quer saber se aquele beco escuro é realmente bem escuro, entendeu? Ele quer saber quais são os sons por perto dele, o que o rodeia, para ele saber o que ele vai fazer. Esse limite do excessivo e do de menos, excessivo e escasso, é uma linha bem tênue, cara. O ambiente de jogo pode ser um pouco mais difícil, né? Por várias questões financeiras, ou você não tem um local apropriado para jogar, né? Pode ter N motivos ali, mas se você puder, tente alcançar isso, tá? Procure narrar principalmente em um ambiente confortável. É como eu falo para os meus amigos, eu comecei a jogar em praça, adolescente e tal, mas hoje em dia eu não jogo em praça, velho. Para mim o local de jogo tem que ter energia elétrica, banheiro e água. Pense numa geraçãozinha cheia de frescura. No mínimo, o ambiente tem que ser propício. Cara, aquilo dá uma imersão. Tente ambientar, às vezes é difícil, né? Se puder decorar o local, esse tipo de coisa.